Bom dia, Mabookers! Tudo bem? Hoje, sexta-feira aqui, para você, qualquer dia que você quiser ouvir isso aqui on demand, no seu dia, no seu horário, como você quiser. Isso que é bom, né? A gente ter, assim, possibilidade de ter flexibilidade para fazer as coisas que a gente gosta e organizar a nossa rotina. E eu tenho percebido, gente, que isso é cada vez mais importante no nosso dia a dia, né? Porque hoje eu li uma frase de uma newsletter que eu recebo do James Clear, que é o autor de Hábitos Atômicos. E ele falou assim: queria deixar três citações para vocês. E uma das citações era: a sua vida não é nada mais do que a soma de cada um dos seus dias. E como foi o dia de hoje? É, é isso, né. Ela vai somar o que que você faz todos os dias. Se todo dia você deixa passar que você nem vê direito, se todo dia você, deixa para depois, né. Eu fico aqui com o meu planner, essa aqui é minha estação de trabalho, né, onde a gente está. Tem a mesa, o computador todo aqui, e eu fico sempre com o meu planner aqui do lado, em que eu escrevo tudo que eu tenho que fazer hoje. Então vamos supor, hoje está aqui, tá tudo que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu já faço esses itens já pularem para o dia seguinte. Só que às vezes eu percebo que tá corrido, né, gente, tá muito corrido. A vida, a gente respirou, já foi Copa, a gente respirou, já foi eleição, a gente respirou, já passou a semana, hoje é sexta-feira. Hoje eu acordei com a sensação: "Gente, semana passou". Mas a gente tem essa sensação porque, eh, a gente não tá tirando muito dela, entende? A gente tá entregando muito, mas a gente não tá tirando muito. Porque quando a gente viaja, e a gente pega aquele ritmo de viagem, sabe, aquele ritmo, acorda cedo, vai não sei o quê, a gente tem toda a programação e o guia o guia, né, a organização da viagem, fala: "De manhã a gente vai visitar o museu X, depois a gente vai almoçar num local diferente que é Y, depois a gente vai encontrar o fulaninho de tal, depois a gente vai visitar aquela atração muito boa". A gente termina o dia falando: "Cara, a gente fez tanta coisa", mas a sensação ela tá atrelada que você fez o que você programou, que estava bem programado e que você fez coisas diferentes e preencheu o seu dia com, entre aspas, novidades. E aí eu não digo novidade puramente de algo novo, porque a rotina do dia a dia vai acabar fazendo você ficar, fazendo a mesma coisa todos os dias para você iterar, para você fazer cada vez melhor, aprender e melhorar, tá? Iterar é uma palavrinha mágica. Então não é que às vezes você faz a mesma coisa, mas tem que fazer de forma inovadora, diferente, para que aquilo tenha um sentimento de novidade. E aí você acabe o dia falando: "Cara, que legal, que interessante, né, que demais". E esse sentimento é que vai te dar o sentimento de que aquilo valeu a pena, de que aquilo realmente iterou, que aquilo realmente está sendo uma soma legal de dias da sua vida e tá fazendo uma vida interessante. Isso me fez pensar, tipo, o sentimento que eu acordei hoje de manhã, ah, cara, já foi sexta, eu nem vi passar, é um sentimento ruim. Porque eu falei: "Não, eu tenho que modificar algumas coisas no meu dia a dia para dar gatilhos mentais de que aquele dia foi diferente, de que eu iterei, de que eu melhorei, de que eu senti que, nossa, fiz tanta coisa, né. O mesmo sentimento gostoso que a gente tem em viagem. Mas bora lá, minha gente. Hoje a gente está aqui na leitura A Cauda do Tigre. Já pega aí página 56 do PDF e se você tiver com livro físico, é melhor ainda, tá? A gente vai ler aqui então. Deixa eu colocar assim para vocês, que eu acho que a leitura de vocês fica melhor. Uma das melhores explicações que já ouvi a respeito desse fenômeno, isso é, sobre a maneira como as ideias penetram e abandonam a seu bel prazer a consciência humana, veio da maravilhosa poetisa americana Ruth Stone.
Nós nos conhecemos quando Ruth já tinha seu quase 90 anos e ela me regalou com histórias sobre seu extraordinário processo criativo. Contou-me que, durante a infância, em uma fazenda na Virgínia, às vezes estava trabalhando no campo quando de repente ouvia um poema vindo em sua direção. Ouvia atravessar a paisagem veloz como um gol ou um cavalo a galope. Sempre que isso acontecia, sabia exatamente o que precisava fazer. Corria como o diabo para casa, tentando se manter à frente do poema, esperando conseguir chegar no papel em um lápis rápido o suficiente para poder agarrá-lo. Olha o sentimento que a gente falou. Vocês viram o vídeo de ontem? Olha o sentimento que a gente falou sobre o raio. Assim, quando o poema passasse por ela, poderia pegá-lo e anotá-lo, deixando que as palavras vertessem sobre a página. Vertessem. Olha o verbo utilizado. Às vezes, contudo, não era rápido o bastante e não conseguia chegar ao papel ou ao lápis a tempo. Quando isso ocorria, sentia o poema atravessar o seu corpo. Ele permanecia dentro dela por um instante, em busca de uma reação, então ia embora, antes que ela pudesse agarrá-lo, galopando pela terra, nas palavras de Ruth, à procura de um outro poeta, sempre outro. Tem sempre outro na história, minha gente. Essa é a sina. Hum, essa é a sina da inspiração. Pode dar vez não. No entanto, às vezes, e essa era a parte mais louca, ela quase perdia o poema. Conseguia segurá-lo, explicou, pela cauda, como se agarrasse um tigre. Então, praticamente puxava o poema de volta com suas mãos, enquanto o anotava com a outra. Nesses casos, o poema aparecia na página da última palavra para a primeira e de trás para frente, porém intacto. Isso, meus amigos, é mais um exemplo da grande magia, no melhor estilo macumba de raiz, de deixar do cabelo em pé. Mas eu acredito. Isso é maravilhoso, né? Essa visão aqui eu falei no meu vídeo que eu coloquei em anexo do vídeo de ontem, que se chama Raios, tá lá no YouTube. E a gente fala dentro da comunidade com mais, né, mais informações, mas é muito interessante porque é esse sentimento de você correr atrás da ideia. E você sente galopando, a ideia vinha galopando. Olha as imagens mentais que essa Ruth Stone coloca. Ela vinha galopando. Galope é rápido. Você tem que correr, você tem que estar preparada. E se não tiver, você vai pegar essa inspiração pela cauda, vai enfiar de volta em você, vai vir tudo atrapalhado, tudo de trás para frente, mas vai vir e o negócio é ter a tenacidade de agarrar e, minha filha, enfiar em você, entendeu? É isso aí. Acredito nisso porque creio que somos capazes de esbarrar de vez em quando em nossas vidas com sensações de mistério e inspiração. Talvez não possamos ser todos puros canais divinos como Ruth Stones, vertendo criações imaculadas todos os dias, sem nenhum obstáculo ou dúvida. Não acredito que ela tenha falado isso, não acredito que isso seja real. Acredito que a Ruth, nos altos dos seus 90 anos, tenha falado que foi aventureiro, desafiador, porque quando passa, a gente não lembra. Falam muito que, a dor de parto é muito grande e se a mãe lembrasse da dor de parto, não teria o segundo filho. Mas há algo na natureza e no nosso corpo mágico que esquece, quando o bebê sorri a primeira vez para você. Então, é isso. Dói, mas depois você vai lembrar dos louros. Do positivo, do bem, do bonito, do belo, das conquistas, mas enquanto você tá correndo nesse galope vai ser difícil, só você vai saber. Mas podemos chegar mais perto dessa fonte do que imaginamos. Maior parte da minha vida como escritora, para falar a verdade, não tem essa grande magia no estilo macumba raiz.
A maior parte da minha vida consiste meramente em trabalhar duro, com muita disciplina e sem nenhum glamour. Sento diante da escrivaninha e trabalho feito uma condenada. E é assim que funciona. A maior parte não tem nada de encantamento de pozinho mágico. É verdade, a maior parte da vida não tem nada de encantamento e nem pozinho mágico. Vamos lá na bolinha que vocês enxergam melhor, vamos lá. Aqui, ó. Mas às vezes esse encantamento acontece. Às vezes, enquanto eu escrevo, eu sinto como se estivesse com aquelas esteiras rolantes no aeroporto. Preciso percorrer um longo caminho até o portão do embarque e minha bagagem ainda está pesada, mas é como se eu estivesse sendo delicadamente impulsionada por uma força exterior. Há algo me carregando, algo poderoso e generoso, e esse algo definitivamente não sou eu. Talvez você conheça essa sensação, é a sensação que temos quando fazemos ou produzimos algo maravilhoso. E mais tarde, ao refletirmos sobre aquela obra, pensamos: nem sei de onde veio isso. Você não consegue repetir aquilo, não consegue explicar, mas a impressão que tem é a de que estava sendo guiado. Isso é o que me ocorre raramente, mas quando ocorre é uma sensação magnífica que se pode imaginar. Acho que não existe na vida felicidade mais perfeita do que esse estado, exceto talvez a sensação de se apaixonar. Na Grécia Antiga, o termo usado para definir o mais alto grau de felicidade humana era eudaimonia. Essa palavra é uma palavra ui, deixa eu tirar aqui. Gente, que é isso? Essa palavra é uma palavra, feia, não gosto muito dela não, mas é uma palavra deixa eu tirar isso aqui, gente. Que tem um significado maravilhoso, né, que basicamente significa ser habitado por um bom daimon. Ou seja, ter uma espécie de um guia espiritual, criativo, divino tomando conta de você. Observadores modernos, talvez por não se sentirem confortáveis com essa noção de mistério divino, chamam-no simplesmente de estado de fluxo. No entanto, tanto os gregos quanto os romanos acreditavam na ideia de um daimon criativo. Uma espécie de elfo doméstico, por assim dizer, que vivia na casa das pessoas e às vezes as ajudavam em seus trabalhos. Os romanos tinham um termo específico para esse prestativo elfo doméstico. Para eles, esse era o gênio de cada um. Nossa deidade guardiã, o canal de nossa inspiração. Ou seja, os romanos não acreditavam que uma pessoa com dons excepcionais era um gênio, e sim tinha o gênio, né. Então vamos pegar essa frase aqui e marcar. Eh, essa mudança de verbo, ela é muito interessante, porque você ser e você ter são coisas completamente diferentes. Quando você tem, vamos supor, eu tenho esse fone, tá, bobeira isso aqui, eu tenho esse fone, eu coloco esse fone. Eu tô andando na rua com esse fone, tum-ts, 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 tum. O que que pode acontecer? Alguém pode pegar, passar a mão, tirar e me roubar, né. E tem gente que acha isso, super tranquilo, né, de acontecer, né. Mas eu tinha, e eu fui tirada a posse daquilo, ou fui tirado o acesso, ou fui tirada, né, o acesso eu acho uma palavra legal. Eu fui tirado o acesso, porque você pode ser tirada a algo que não é físico, né. Então você tinha esse fone de ouvido, você usava esse fone de ouvido, você cuidava bem desse fone de ouvido, aquilo tinha uma serventia para você e você tinha uma relação com aquilo ali que você tem um apreço, um carinho, a gente está falando de fone de ouvido, mas estende aí esse conceito para outras coisas, né. Você entende, você valoriza, né,
o fone e aquilo tudo. E aí, é tirado de você. Alguém rouba, alguém estraga, ou estraga somente, e aí você perde. Então, a relação que você tem com aquilo é uma possibilidade de perder isso aqui a qualquer momento, né. E nós brasileiros estamos acostumados com isso, né. A gente anda na rua sobressaltado, principalmente mulher. A gente anda na rua olhando para trás, verificando os entornos. Eu ando na rua, por exemplo, eu deixo a minha carteira, na minha sempre na minha calça, na parte de dentro, na frente. Por mais que tô com bolsa, não tô com bolsa, entrou no carro, tem a bolsa do assaltante. Foi pra rua, eu tô com bolsa, mas a carteira com as coisas importantes, seguro de saúde, cartão, não sei o quê, tá dentro de mim praticamente, né, tá dentro da minha roupa, né. Então a gente cuida bem, a gente protege, a gente, né, cerca de cuidados, né, porque a gente tem um medo de ser roubado, de daquilo se perder, quebrar, cair, etcétera, e, infelizmente, a primeira parte acontece muito no Brasil, e o nosso sobressalto, estresse, às vezes, é muito, grande por causa disso. Mas se você tem um gênio dentro de você, igual vamos supor, vamos fazer um comparativo como se você tivesse uma visita dentro da sua casa. Tá? Chegou alguém, falou assim: "Gente, estou indo aí, né, ficar com você, 2 meses, se for legal a gente fica mais, se for legal a gente fica mais". Pensa em você recebendo alguém na sua casa, primeiro você vai arrumar a casa. Depois você vai preparar as coisas para a pessoa. "Ah, será que tem coisa de banho? Vamos separar uma toalha, um coisa, vamos ver o banheiro lá da visita, vamos ver a roupa de cama", o mínimo, né, gente, para quem recebe em casa. Então vamos ver direitinho a roupa de cama, um kit de toalha e um sabonete, uma coisa assim, um shampoo, sabonete, uma coisa assim, a pessoa que vai se hospedar com você. Ótimo. Aí você está tratando de dia a dia, você vai tratar bem, você vai ser simpático, você vai perguntar como é que foi o dia a dia, se a pessoa trabalhou, se a pessoa visitou a cidade, se a pessoa, né, o que que ela está fazendo ali. Vai falar: "Ah, você quer visitar o Corcovado, o Pão de Açúcar, locais da cidade, você já visita", você vai ciceronear ali, fazer com que aquele ambiente daquela pessoa seja mágico, seja legal para aquela pessoa não ir embora. Imagina que seja um visitante que você não queira que ir embora, que vá embora, né, gente. Mas o que que acontece? Pode ser que um dia essa pessoa fala: "Olha, já deu, tá ótimo, curti, mas eu tenho que voltar". E você vai falar assim: "Poxa vida, eu tinha uma pessoa que é uma visita aqui, mas agora eu não tenho". Esse gênio é mais ou menos esse visitante na sua casa, que você tem que tratar bem, você tem que receber bem, igual o Steven Pressfield recebe as musas inspiradoras. E você tem que fazer isso, sabe. Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui. E você tem que fazer isso. Mas um dia ele pode falar: "Eu vou embora", e você não é um gênio, ele é uma visita na sua casa. Visita às vezes cansa, visita às vezes você cansa, às vezes a visita cansa, às vezes você só quer sentar tranquila na sua paz, fazer aquelas coisas que você faz sozinha, sabe. E aí tem uma visita. Por muito tempo, que você tem que saber lidar com aquilo, porque a visita pode querer ir embora, ou você pode querer que a visita vá embora, e você tem medo disso, de perder a visita, e de ser diferente com uma próxima visita, né. Então imagina o gênio como uma visita, ele vai embora gente, ele vai embora em algum momento, ele veio com uma passagem marcada para volta, e pode ser que venha outro gênio depois, diferente, um pouco mais maduro, um pouco mais. E venha outro um pouco mais brigão, e venha outro um pouco muda, são fases, mas entenda isso, isso que é importante entender. Você não é o gênio está hospedado na sua casa. É uma distinção sutil, porém, pode ser e ter, e na minha opinião, um construto psicológico. A ideia é de um gênio exterior ajuda a manter o ego do artista sob o controle, distanciando de certa forma de um fardo de receber todos os créditos ou toda a culpa pelo resultado de seu trabalho.
Em outras palavras, se o trabalho for bem-sucedido, você é obrigado a agradecer ao seu gênio exterior pela ajuda e não deixar levar pelo narcisismo completo. Isso é legal também. Por outro lado, se o trabalho fracassar, a culpa não é totalmente sua. Você pode dizer: "Ei, não me olhe assim, meu gênio não apareceu hoje". De certa forma ou de outra, o vulnerável ego humano fica protegido da influência corruptiva dos elogios e protegido dos efeitos corrosivos da humilhação. Não acho que é humilhação não, mas eu acho que, é a questão do ego, né, é a questão de você se proteger ali. Ela falou a divisão da culpa, então não consegui escrever hoje, não consegui fazer minha rotina hoje, né, o gênio não apareceu. Se o gênio sou eu, como é que eu vou falar que o gênio não apareceu se eu estou aqui, entende? Então a divisão da culpa e a divisão dos louros, né, essa que é a questão. Então você não deixa seu ego se elevar, mas também você não se martiriza, que é o que acontece muito com o criativo, né. Se eu não conseguir, tô colocando a culpa, em mim, me martirizando. E se eu conseguir, tô me vangloriando, tô me achando a última bolachinha do pacote. Então, esses extremos que são, assim, complicados para o ser humano, essa pessoa gênio fora de você, como uma entidade fora terceira, né, é ele, né, eu, tu, ele, como uma persona terceira, te protege de ambos os extremos, tá, do ego ou da culpabilidade, daqui, entende? Então, você tem um gênio, você está recebendo a visita de um gênio, e não você é um. Essa mudança de mindset é muito importante e muito necessária. Tá? A gente vai terminar aqui hoje, porque a gente finaliza, esse pensamento que eu acho importante a gente dormir com ele. E se for sexta aí para você, você vai dormir aí, né, 3 dias aí até a gente se encontrar segunda-feira. Mas, entenda isso, o gênio é fora de você, por mais que não te faça ser gênio e você queira esse carimbo, essa credibilidade, ele te protege dos seus extremos. E essa oscilação, ela é normalmente muito forte para artistas. Ego e culpabilidade, ego e culpabilidade. O gênio vai estar lá para você conversar, para você dividir a sua trajetória com ele. E ele pode te ajudar te encarando de frente, não de dentro, né? Isso que é importante. Até amanhã, até de repente segunda-feira, a gente se vê no próximo vídeo. Se tá curtindo, queria só pedir uma coisa: interaja. É isso que eu peço. Interaja. A gente tem o nosso canal do WhatsApp, a gente tem os comentários aqui embaixo, a gente tem a comunidade, né? Então, assim, de diversas formas, né? Não sei se você faz parte da comunidade ou não. Se já fizer dentro, a gente consegue, né, conversar legal, trocar ideia, mas é esse movimento que a gente precisa e que a gente quer. Você não está sozinho. E você não está sozinho com o seu gênio, né. Você tem a nós e os nossos gênios também juntos. Conte com a gente, tá bom? Até amanhã, até o próximo vídeo.